Quando a sobrevivência vira argumento, qualquer coisa pode ser justificada, o medo governa o mundo. Dizem que o mundo é governado por leis, acordos e diplomacia, mas isso é só a superfície. No fundo, o mundo é governado pelo medo. E eu vou mostrar nesse vídeo como o anime Attack on Titan faz essa comparação com o mundo real, mostrando que nesse ponto os filósofos não estavam errados. No começo do anime Attack on Titan, toda a humanidade presente ela está cercada por muralhas simplesmente pelo medo de serem devoradas pelos titãs, que até então ninguém sabe explicar o que realmente são. E o medo muda tudo. Um dos principais medos que aparece no anime é o medo do desconhecido, ou seja, ninguém sabe o que existe fora das muralhas, tendo os titãs como um terror sem explicação, ou seja, o desconhecido ele é automaticamente mortal. Embora inúmeras expedições sejam feitas para fora das muralhas, a maior parte não sobrevive para contar história, e os que sobrevivem mostram apenas o terror. E no mundo real, isso se traduz como o medo de novas potências, de tecnologias militares, de alianças ocultas, ou seja, o que não é conhecido é tratado como uma ameaça. E no começo não tem nenhuma ambição de conquista, só existe uma ideia dentro daquele cenário: sobreviver. E também, paralelo a isso, o desconhecido ele não é analisado, ele é armado contra. Em um nível global, os países têm medo de perder o território, medo de ficar para trás, medo de ser o próximo alvo. E até mesmo países que se diziam pacíficos passaram a se armar silenciosamente, não porque eles querem guerra, mas porque eles temem quem está armado. Eles não se preparam para atacar, eles se preparam para não desaparecer. E isso não é novo. A humanidade sempre agiu assim. Thomas Hobbes, filósofo do século XVII, descreveu o mundo sem segurança assim: onde não há poder comum, há o medo contínuo e perigo da morte violenta. E segundo Hobbes, o medo vem antes da moral, e em Attack on Titan isso fica claro. Cara, logo no primeiro episódio, o que acontece? O Titã Colossal ele rompe a muralha, o poder militar falha em poucos segundos e o Estado perde o total controle. Hobbes já dizia que o maior medo humano é viver sem uma força capaz de garantir a segurança. Ou seja, logo quando a muralha cai, não tem mais proteção, não há mais ordem, não tem moral nenhuma. O que as pessoas fazem? Elas abandonam os vizinhos, elas empurram as crianças, deixam o fraco para trás, disputam barcos, disputam suprimentos. Tudo isso por quê? Pelo medo de não sobreviver. A moral colapsa quando o poder comum desaparece. E sem nenhuma autoridade efetiva, o homem retorna ao seu estado natural, que é sobreviver a qualquer custo. Então, exatamente como Hobbes descreve, em Attack on Titan, ou em um cenário caótico da vida real, não existe certo ou errado, coragem ou covardia. A única coisa que existe é o medo contínuo e o perigo da morte violenta. Uma parte das pessoas da Muralha Maria sobreviveram, mas saíram traumatizadas. E com isso traz outros problemas, como a fome e a expulsão dos refugiados. O governo ele pega e envia civis famintos para uma missão suicida e chama isso de reconquistar o território. Mas na prática o que ele está fazendo? Ele está reduzindo bocas para alimentar. E um dos pensamentos de Hobbes é: a moral só existe quando a sobrevivência básica está garantida. O Estado, nesse caso, ele age sem ética, porque a prioridade não é a justiça, é evitar o colapso total. Então, quando o medo domina, a moral vira luxo. E nisso ocorre o treinamento militar das crianças. Jovens são transformados em soldado. No começo do anime, Eren tinha apenas 10 anos de idade, então a sua infância ela foi sacrificada e a morte virou apenas uma rotina. E o poder comum ele existe para impedir que o medo absoluto destrua tudo. E em Attack on Titan, esse poder só se mantém criando mais soldados, mais armas e mais corpos, ou seja, o medo sustenta toda a base do sistema. E as muralhas, elas não foram construídas simplesmente por ódio aos titãs, elas são construídas por pavor da extinção. E com o tempo, o medo gera vigilância, a vigilância gera controle e o controle gera poder. E quando um povo vive com medo, ele aceita as coisas. Ele simplesmente concorda com tudo que é oferecido.
coisa que ele jamais aceitaria em tempos de paz. Ele aceita armas maiores, aceita exércitos mais duros, aceita perder a sua liberdade em troca de segurança, aceita simplesmente tudo que é imposto, aceita migalhas. E ao estudar regimes de crise, a filosofia diz: o medo é o solo fértil onde o autoritarismo cresce. E em Attack on Titan, quanto maior o medo, mais a sociedade se militariza. As crianças são treinadas como soldados, a morte vira estatística e a violência passa a ser chamada de necessidade, e necessariamente isso não está errado, pois é a única forma que eles acharam de conseguir sobreviver nesse cenário caótico. Então, tudo se torna sobrevivência. E no mundo real, em regiões dominadas pelo medo, as crianças também são armadas. Não porque elas escolheram isso, mas porque cresceram em ambientes onde não estar armado é mais perigoso do que estar. Em partes do Brasil, as crianças são cooptadas por facções criminosas e elas começam como olheiros e em pouco tempo já estão carregando armas maiores do que o próprio corpo. Um dos principais motivos disso é o medo de morrer, o medo de não pertencer, o medo de sobreviver. E isso é no mundo todo. Em regiões do Oriente Médio, incluindo áreas influenciadas por conflitos prolongados, as crianças também crescem cercadas por armas. A normalização da violência transforma o impensável em rotina. Uma criança armada deixa de chocar e passa a ser vista como necessária. Em Attack on Titan, a sociedade aceita isso porque acredita não haver escolha. No mundo real, o discurso é parecido. É isso ou morrer, é isso ou perder tudo, é isso ou ser engolido pelo caos. E quando o medo domina, a moral ela se adapta. Simplesmente o que antes era inaceitável passa a ser tolerado, depois normalizado e por fim defendido. A criança ela deixa de ser vista como vítima, passa a ser vista como recurso. E no anime, elas são chamadas de soldados. Na vida real, elas recebem outro nome, mas a lógica é a mesma. O medo não cria monstros do nada, ele cria todo o sistema, onde ser violento parece ser a única forma de continuar vivo. Onde o herói pode se tornar vilão. Attack on Titan não está falando só de titãs, está falando de um mundo onde o medo organiza a sociedade, antes da ética conseguir reagir. Nicolau Maquiavel escreveu algo bem desconfortável. Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. E em Attack on Titan, quando toda a verdade sobre o mundo aparece, o medo simplesmente não desaparece, ele muda de forma. Agora não é mais o medo do desconhecido, é o medo do outro. E isso se torna ainda mais perigoso, porque quando o inimigo ganha um rosto, quando ele ganha uma forma, a guerra ela deixa de ser apenas defensiva e ela passa a ser preventiva. Então eu reforço, o herói pode se tornar um vilão. Não se ataca porque se foi atacado, ataca-se porque um dia pode acontecer. E Hobbes diria que isso é o estado natural das coisas. Attack on Titan não pergunta quem está certo, ele pergunta algo mais cruel. O que você está disposto a se tornar para não ter medo? Talvez o mundo não seja governado por ódio, talvez ele seja governado por medo acumulado. Medo que se transforma em armas, medo que se transforma em controle, medo que se transforma em guerra antes mesmo da primeira bala. Medo, na verdade, ele molda tudo e todos, e cada um age com diferentes tipos de emoções e estados mentais, né? Em Attack on Titan, o medo ele assume muitas formas. Algumas pessoas decidem fugir, outras acabam enlouquecendo, outras se tornam violentas. O Titã Colossal e o Titã Blindado, eles se tornam traidores, né? E uma pessoa que eu gostei muito no anime foi o Erwin Smith, que ele faz algo totalmente diferente. Ele simplesmente não tentou eliminar o medo, ele aprendeu a comandar enquanto ele sentia. Desde a sua primeira aparição, o Erwin entende algo essencial. Ele percebe que o medo nunca vai desaparecer. Ele sabe que a humanidade já está à beira da extinção. Cada expedição fora das muralhas pode ser a última e cada erro custa milhares de vidas. Isso é um fato. E para Erwin, o verdadeiro perigo não é agir com medo, e sim deixar de agir por causa dele.
Enquanto muitos pensam como indivíduos, o Irving ele pensa em escala coletiva. Ele sabe que as decisões são difíceis, mas precisam ser tomadas. E alguém precisa carregar o peso delas. E esse alguém é ele. O medo constante da extinção transforma o Irving em um estrategista frio. Ele planeja missões de alto risco, ele aceita perdas enormes, toma decisões que parecem cruéis, não por falta de humanidade, mas porque o medo maior é outro: ver a humanidade desaparecer sem sequer tentar avançar. E de todo o anime, ele é o personagem mais sensato, porque o Irving ele nunca promete segurança. Em seus discursos, ele não diz que todos voltarão vivos. Ele diz simplesmente a verdade. Ele diz que muitos vão morrer, que o risco é absoluto, que a escolha é entre avançar ou definhar lentamente. E isso cria algo poderoso, um medo compartilhado, um propósito coletivo. O Irving ele não promete segurança em nenhum momento. Ele não diz que todos vão voltar vivos, ele simplesmente diz a verdade. E como Hannah Arendt escreveu, a ação real começa quando a realidade deixa de ser escondida. Muitos vão morrer, o risco é absoluto. Como Camus diria, isso exige coragem. Olhar para o absurdo sem desviar o olhar. A escolha é clara, é avançar, queimar o coração ou definhar lentamente. O medo compartilhado, ele cria ordem. Isso foi o que Thomas Hobbes disse no livro de Leviatã. E de todo mundo naquele anime, convenhamos, o Irving foi o que mais conseguiu colocar ordem numa cambada de doido. E apesar de tudo isso, o maior medo do Irving nunca foi a morte. O maior medo dele, em todo o anime, é a ignorância. Ele teme viver e morrer sem saber a verdade sobre o mundo, sem saber se o pai estava certo, sem saber o que existe além das muralhas. Para ele, a ignorância mantém o medo eterno. A verdade, mesmo cruel, pode libertar. E isso, de certa forma, acabou servindo como um combustível, né? Como uma motivação. Não é só salvar a humanidade. Era um conflito interno dentro dele. Era um motivo de realizar um sonho pessoal. Provar que a vida e a do pai não foram em vão. E isso assombra ele o tempo todo. Ele tem medo que as suas decisões tenham sido guiadas pelo ego, disfarçado de missão. E no momento final, onde ele se depara com a morte, ele acaba encarando dois medos: viver para alcançar o seu sonho ou morrer para dar à humanidade uma chance de futuro. E ele escolhe morrer. Simplesmente ele escolhe a morte. E nessa escolha o medo deixa de comandá-la. Pela primeira vez ele supera aquilo. Ele supera a motivação que moveu a vida inteira. Ele não venceu o medo lutando contra ele. Ele venceu aceitando o peso que ninguém mais queria carregar. Enquanto todo mundo lutava para sobreviver, ele lutava para que o medo não governasse o futuro. Já o Eren lida de forma totalmente diferente. Desde o começo do anime ele nunca tolerou o medo. Para ele, sentir o medo é aceitar estar preso. Enquanto outros se adaptam às muralhas, Eren as odeia. Ele não quer sobreviver dentro delas, ele quer destruir as muralhas. Medo no Eren não paralisa, ele se transforma em raiva. Raiva da própria impotência, raiva do mundo, raiva de tudo que limita a sua liberdade. A raiva dá a Eren algo que o medo não dá: a sensação de controle. O Eren ele encara o medo, ele não desvia o olhar, não se protege da verdade, não busca conforto na ignorância. Ele prefere a dor de saber a segurança de não saber. Para Eren, viver com medo é pior do que morrer, nem que para isso ele tenha que se tornar o vilão. O maior medo do Eren nunca foi a morte, foi a prisão. Viver sem liberdade, aceitar limites impostos, existir em um mundo onde decidir não é possível. E com o tempo, algo muda. Quando ele descobre a verdade, ou começa a descobrir, ele para de lutar contra o medo. Ele começa a usar o medo a seu favor. Ele entende uma verdade sombria que o Irving também entendia: quem controla o medo coletivo controla o mundo.
E ele se passa de uma figura que sempre viveu com medo a se tornar uma ameaça. Ele se torna inevitável, se torna temido. Ele escolhe ser o monstro ao invés da vítima. Ele adota o espírito de Titã. Ele prefere ser odiado do que impotente. Prefere ser temido do que controlado. E aí ele já cai dentro da filosofia de Nicolau Maquiavel, que é melhor ser temido do que amado, independente da circunstância. Essa foi a forma dele de fazer as coisas certas perante a sua visão. E nisso existe um paradoxo. Ao tentar destruir o medo, Eren cria um mundo governado pelo medo dele. O que começou como rejeição do medo termina como domínio pelo terror. Erwin carregava o medo dos outros. O Eren faz algo diferente. Ele encara o medo, se funde a ele e se torna aquilo que todos temem. Eren não fugiu do medo. Ele o encarou, até se confundir com ele. E na vida real, o medo também funciona da mesma maneira. Os grandes governantes estão sempre criando novas armas, estão conquistando territórios, estão promovendo guerras através dos seus próprios interesses. Eles prometem a paz através da guerra. Enfim, todo ciclo na história sempre foi a mesma coisa. O medo governando o mundo. E é isso, galera. Eu sou o Sacerdote. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like. E se você acredita que personagens fictícios revelam verdades desconfortáveis sobre o mundo e sobre a natureza humana, se inscreve no canal. Aqui a ficção não exagera, ela revela.